Olá, pessoal. Diante do cenário eleitoral que estamos vivenciando no Brasil, eu senti a necessidade de fazer esse vídeo direcionado para meus familiares, meus amigos ou qualquer pessoa que eventualmente me conheça e confie nas minhas ideias. A minha consciência estava me cobrando essa atitude, para que fique bem claro e devidamente registrado, em especial para os meus filhos, que diante desse momento decisivo da história do Brasil, o seu pai não foi omisso ou isento. Dessa forma, eu não venho aqui falar sobre ideologias ou sentimentos, pois elas costumam turvar a nossa visão. Eu venho apresentar dados que mostram que o Brasil, mesmo num contexto de pandemia e de guerra, está apresentando resultados, dados econômicos muito superiores aos seus pares latino-americanos e, pasmem, muito superiores às maiores economias do mundo, aos países desenvolvidos. O Brasil possui hoje, esse é o primeiro dado que eu quero trazer, uma expectativa de crescimento do PIB para 2022 que varia de 2,8% a 3%, o que faz com que seja a primeira vez em 42 anos que o PIB brasileiro vai crescer mais do que o PIB da China. O Brasil criou apenas em 2022, de janeiro a setembro, 2,1 milhões de empregos com carteira assinada. A taxa de desemprego, que no ápice da pandemia estava em 14,9% da nossa população economicamente ativa, reduziu-se, para os atuais 8,7%. Foi a maior queda na taxa de desemprego dentre todos os países que compõem o G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. Não apenas isso, com relação à inflação, outro dado econômico, o Brasil tem a quarta menor inflação dentre todos os países do G20 no ano de 2022. No acumulado de janeiro a setembro, nós estamos com um índice de 4,1% de inflação acumulada. Só estamos atrás de países como a China, com 1,9%, a Arábia Saudita, com 2,7% e o Japão, com 2,8%. Para efeito de comparação, a nossa vizinha Argentina, que é governada por um candidato que é alinhado com as ideias da esquerda, do petismo, o presidente Alberto Fernandes, está com a inflação acumulada de 78,5% em 2022, de janeiro a setembro. E tem tudo indica que vai chegar a 100% de inflação em 2022. Esses dados eles são facilmente verificáveis com uma simples pesquisa no Google e mostram de forma clara, objetiva e precisa que o Brasil, em relação aos demais países do mundo, é um destaque absoluto em relação à gestão pública. O que me choca é que eu vejo pessoas, amigos, discutindo suas paixões pela pessoa do Bolsonaro e pela pessoa do Lula. E ambos são seres humanos e possuem virtudes e defeitos, então, na minha visão, isso é absolutamente secundário. O que devidamente importa nesse momento é a gente discutir qual é a equipe de governo de cada candidato e quais são os respectivos projetos. E aí, meus amigos, infelizmente, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, de forma incompreensível, tem se negado a apresentar quem serão os ministros de um eventual futuro governo seu e, pior, tem se negado a apresentar o seu projeto de governo detalhado. Ou seja, ele pede aos seus eleitores, ele pede aos brasileiros um cheque em branco. Ele basicamente quer que você vote nele e ele vai fazer depois o que ele quiser, porque ele não está se comprometendo com absolutamente nada. Isso por si só já seria motivo mais do que suficiente para que qualquer pessoa sensata jamais desse o seu voto para um candidato desse. Por sua vez, o governo Bolsonaro apresenta resultados efetivos. Os números que eu citei sobre o crescimento do PIB e a queda na taxa do desemprego e a queda na inflação são a prova cabal disso. E aí é necessário nesse momento se questionar como o governo Bolsonaro conseguiu isso. E a resposta é bem clara e simples. O governo Bolsonaro foi o que pela primeira vez teve a coragem de indicar ministros técnicos, servidores de carreira, pessoas altamente capacitadas e com a devida liberdade e autonomia para tocarem os seus ministérios. De modo que, mesmo num cenário extremamente turbulento, como uma pandemia e com uma guerra, a gente consegue, como eu mostrei com dados, ser destaque mundial com relação à condução da nossa economia, da gestão pública do governo. Por qual razão, então, meus amigos, haveria de fazer sentido votar num grupo político que já mostrou que é capaz de praticar a corrupção de forma sistêmica, como uma verdadeira política de governo?
Por qual razão trocar algo que está dando certo por algo que já se provou errado e defeituoso? Que exemplo estaremos dando para os nossos filhos, para os nossos netos, de que compensa fazer a coisa errada? É isso que cada um de vocês acha que deve dar como exemplo ao ir a uma urna votar e a aprovar o errado, aprovar a corrupção, aprovar aquilo que já se provou equivocado? Os bilhões que foram desviados das estatais e dos ministérios não são opinião, são fatos da nossa história. Os corruptos e os corruptores, eles delataram, eles devolveram pelo menos parte do dinheiro fruto da corrupção. Temos que entender que o Brasil não é uma ilha. A gente vive em um mundo globalizado, onde os efeitos de crises que acontecem em lugares distantes atingem a economia e de todos os países do mundo. O contexto econômico atual é totalmente diferente do contexto econômico da primeira década do século XXI, quando Lula exerceu 2 mandatos como presidente. Naquela época, a China crescia num ritmo aceleradíssimo, acima de 10% ao ano, e com isso ela impulsionava todos os países exportadores de matérias-primas, as famosas commodities, e isso ficou conhecido na época como o boom das commodities. Então, naquele momento, as compras chinesas eram tão intensas, entrava tanto dólar no Brasil, que houve um crescimento econômico não só da China, mas no Brasil, da Colômbia, todos os países que exportavam matérias-primas cresceram bastante. E se você for pesquisar, o Brasil foi dos que menos cresceu naquele contexto. Mas o contexto atual, que é o que importa, é totalmente diferente. Estamos vivendo um contexto de pós-pandemia, um contexto onde o conflito entre a Rússia e a Ucrânia está totalmente incerto e com risco de escalar, o que pode gerar consequências inimagináveis. Então, não temos, meus amigos, nesse momento, o direito de errar, pois um governo sério, com ministros técnicos competentes, pode conduzir a nação brasileira, mesmo em cenários difíceis, para os resultados que estamos vendo agora, resultados de destaque, onde o Brasil é destaque internacional. Vale ressaltar um fato muito importante. O Congresso que foi eleito, os deputados e senadores que já foram eleitos em primeiro turno, são majoritariamente de centro-direita, eles apoiam o governo Bolsonaro. De modo que a reeleição de Bolsonaro vai garantir que haverá uma perfeita harmonia entre o poder executivo e o poder legislativo. Harmonia essa que é extremamente necessária para que se aprovem reformas necessárias para que o Brasil continue o seu processo de desenvolvimento, como a reforma tributária e a reforma política. Além disso, é importantíssimo destacar que o novo presidente terá o poder de indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal e que, infelizmente, todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal vem atuando de forma bastante questionável em face dos preceitos contidos na nossa Constituição. Isso para dizer o mínimo, né? Até porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala nesse momento, infelizmente. Sendo que dos 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, apenas 2 foram indicados por Bolsonaro. Né? Ao indicar mais 2 ministros com pensamento conservador e focados no estrito cumprimento do que a Constituição determina, isso também vai promover uma maior harmonia entre os poderes e uma maior tranquilidade para o Brasil. Por fim, eu gostaria de pedir a todos aqueles que assistirem a esse vídeo que reflitam, que pensem muito bem, pois o futuro do Brasil está em nossas mãos. Os nossos irmãos venezuelanos e argentinos acreditaram em promessas bonitas e até hoje pagam um preço muito, muito alto pela escolha errada que fizeram. Não deixem o nosso país retroceder. É impossível alcançar um futuro melhor usando uma fórmula que deu errado no passado. Lembrem-se de que, se reeleito, Bolsonaro só terá mais 4 anos pela frente. Lula, pela idade que possui, vai se aposentar e ter o devido e merecido descanso com sua esposa. O Brasil poderá seguir seu rumo com tranquilidade, podendo escolher em 2026 um novo presidente, que certamente nem será Bolsonaro e nem será o Lula. Que Deus ilumine a cada um de vocês, que Deus abençoe o nosso Brasil, e eu deixo aqui claro e objetivo o meu voto em Jair Messias Bolsonaro e peço do fundo do coração que cada um de vocês que assistam esse vídeo reflitam. Pensem no futuro do seu país, pensem no futuro dos seus filhos. Pensem que o Brasil está superando 2 crises simultâneas e sendo destaque mundial. Isso é fato, isso não é opinião, isso não é ideologia. Eu poderia citar aqui 1000 motivos para defender o voto em Bolsonaro relacionados à ideologia, a conservadorismo, a isso e aquilo, só que isso é extremamente relativo,
mas dados econômicos, dados de gestão pública, eles não são opinião, eles são fatos e são dados comparativos com outras nações que enfrentaram os mesmos problemas que nós, a pandemia e a guerra. Então, deixo aqui registrado o meu voto e o meu pedido de voto para Jair Messias Bolsonaro. Dia 30, vote 22.